Então, vamos lá. Vamos começar. Já são 4h17, né? Então, valorizando aí as pessoas que já estão me assistindo, né? Mas podem compartilhar aí o link, tá? Vamos hoje falar sobre competências técnicas e competências comportamentais. Para quem chegou depois, vamos falando cada tópico. Quando terminar o tópico, podem colocar aí as perguntas no chat que eu estou aqui ligadinha vendo, ok? Então, vamos lá, gente. Para a gente falar de competências técnicas e comportamentais, antes disso, a gente precisa entender a definição do que são competências, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é o famoso chá. As competências os conhecimentos, as habilidades e as atitudes que você precisa ter para desempenhar alguma atividade específica. Pode ser na empresa ou na vida. A gente precisa ter conhecimentos, habilidades e atitudes. Essa junção dessas três bases, elas fazem as competências, tá? E aí, entendendo o que são competências técnicas, competências no sentido geral, o que são as técnicas, tá? Então, quando um recrutador vai avaliar você sobre a sua competência técnica, ele quer saber o que você sabe, né, de conhecimento, que foi adquirido por meio de treinamento, por meio de cursos, palestras, experiências. Isso faz a sua competência técnica, tá? Então, vamos supor, eu sou um engenheiro. Então, para eu ser um engenheiro, eu tenho que ter uma habilidade para construir uma casa. É uma competência técnica, tá? A habilidade minha como engenheiro para construir uma casa é uma competência técnica, porque eu preciso de conhecimentos técnicos para fazer aquela casa, tá? E aí vamos falar, eu sou jornalista, tá? Então, para eu ser jornalista, eu tenho que ter uma competência técnica de criação e edição de texto, de construção de uma matéria jornalística. E como é que eu faço isso? Eu tenho que ter tido uma faculdade, eu tenho que ter tido uma experiência, um conhecimento sobre esse assunto para que eu tenha a habilidade técnica para exercer essa função de jornalista, tá? Então, a competência técnica, ela é muito clara. Ela está ligada ao seu desempenho na atividade, de acordo com a série de conhecimentos que você aprendeu na faculdade, em palestras, em experiências, tá? E essa competência técnica, gente, ela não é só aprendida em cargos estratégicos ou de assistente, analista, tá? Ele é aprendido também se você é um estagiário, né? Então, eu sou um estagiário da área da biologia, né? Sou estagiária de um campus aí de pesquisa da universidade no campo de biologia. Eu estou tendo uma competência técnica ali a respeito daquela função, tá? Estou tendo ali um desenvolvimento de conhecimento naquela função, tá? Entre outras áreas aí, ok, gente? Então, vamos lá. Habilidades técnicas são necessárias, gente, para todos os cargos. Não existe cargo que a pessoa não precise ter competência técnica. Precisa todos os cargos. Desde um aprendiz, um estagiário, um assistente, um analista, um gerente, supervisor ou a alta administração, principalmente todos, eles precisam ter competências técnicas para desenvolver a função, tá? Que é o que foi aprendido aí durante a trajetória profissional ou acadêmica. Vai te deixar apto ali para exercer a função e a competência técnica, tá? Então, vamos lá. Fechou. Entendemos o que é competência no sentido geral, que é a junção de conhecimentos, habilidades e atitudes. Entendemos o que é competência técnica, que é a competência que está ligada à função, ao desenvolvimento da formação e do conhecimento que você aprendeu durante sua vida, para te deixar preparado para o exercício daquela função. E agora a gente vai falar sobre as competências comportamentais, tá? Quais são as competências comportamentais? Elas são relacionadas, gente, ao comportamento do ser humano, como o próprio nome diz, né? Então, não é algo, por exemplo, você não nasce com uma competência comportamental desenvolvida
nem com a competência comportamental técnica desenvolvida. Você precisa aprender ao longo do tempo a desenvolver essas duas competências. E qual é a comportamental? É que é inato seu, tá, gente? Tem a ver com a sua criatividade, flexibilidade, paciência, de como o ser humano ele se comporta frente a uma série de situações, tá? Então, você tem ali um processo de comunicação, como você se comunica com as pessoas, né? Você é soberbo, você sabe ouvir, você sabe compreender o que o outro quer te dizer, você aceita bem as críticas construtivas, você lida com aquela crítica para o teu desenvolvimento pessoal ou você não aceita? Isso tem a ver com o seu comportamento, como você lida com as diversas situações, tá? Então, vamos supor, hoje, né, a gente tem uma determinada vaga, e aí, nessa vaga, a gente pode avaliar em você se você tem um nível de criatividade para ajudar naquela vaga. Criatividade é uma competência comportamental, porque é algo que você tem inerente seu, né, já tem aflorado em você, você é uma pessoa criativa, você é uma pessoa que gosta de inovação, e aí você demonstra isso no processo seletivo e casa com a necessidade daquela vaga, tá? Então, competências comportamentais têm a ver com o seu comportamento mediante diversas situações. E aí, exemplos aí dessas competências comportamentais: paciência, independência, comunicação, tá? Flexibilidade, o quanto você é flexível, o quanto você lida tranquilamente com as situações de pressão. Então, isso são competências comportamentais, tá? E assim, hoje, gente, as pessoas os profissionais que são os psicólogos, eles têm muito mais propriedade para avaliar e para acompanhar as competências comportamentais dos profissionais, tá? O administrador, ele, na verdade, ele tem muita parceria, né? Eu acho que o RH, ele precisa de um administrador e de um psicólogo. Eu parto muito dessa ideia. Eles se complementam, né? Mas o psicólogo, ele tem uma visão comportamental muito mais forte, mais aguçada, né? E aí, a gente mistura aí tanto a parte técnica que ele precisa ter, de conhecimento do ser humano, né? De como o ser humano se comporta, para que ele entenda como é que aquele perfil pode ajudar ou não a organização frente àquele comportamento que ele tem, tá? Então, vamos lá, falamos de competências técnicas, de competências comportamentais, tá? Vocês têm alguma dúvida sobre o que eu falei até o momento? Querem aí perguntar aí no chat, se tiverem alguma dúvida, aproveitem, que a gente vai sanando essas dúvidas com vocês, tá? E aí, gente, uma coisa bem interessante é que tanto nenhuma dúvida, ok. Tanto uma competência quanto a outra, elas são necessárias, sim, para o processo de recrutamento e seleção, né? Elas são essenciais, né? Elas se complementam. Então, o que é que eu poderia dizer, assim, hoje, as empresas, elas olham muito o currículo, a experiência daquela pessoa na função, tá? Que eles estão trabalhando, e eles avaliam se um comportamento, tá? Mas um dado bem interessante para vocês entenderem é que o lado comportamental ele acaba sendo decisório em muitas demissões, tá? Então, vamos lá. Thaís, você falou que as competências técnicas são importantes, muito importantes, e a comportamental também, mas está me trazendo um dado aí de que a maioria das demissões, elas acontecem não pela falta ou a falha da competência técnica, e sim pela competência comportamental, exatamente, tá? Por quê? Não adianta você, enquanto profissional, você ter desenvolvido muito bem a tua competência técnica acerca do assunto que você quer seguir na sua carreira, se você não tem um comportamento legal. As organizações hoje, elas são
voltadas para pessoas. E eu falo hoje porque a gente teve uma mudança muito grande aí no processo de trabalho, no processo de estrutura de empresa, né? Então, antes o empregado era uma máquina, era um operador, era uma pessoa que não tinha valor, e hoje a gente teve aí essa mudança, né? E está mudando cada vez mais. As pessoas são o centro das organizações e ela tem um papel super importante. Então, se eu digo que as pessoas são o centro, eu preciso entender que o meu comportamento, ele precisa ser um bom comportamento frente a esse relacionamento interpessoal que eu vou ter dentro da empresa. Então, eu preciso ser uma pessoa flexível, eu preciso ter um posicionamento crítico, sim, frente a algumas situações, mas sem ofender, ouvindo, se eu sou um líder, ouvindo meus liderados, dando oportunidade para os liderados participar do processo de construção do trabalho, tá? Então, se eu só penso, eu tenho 10 anos de gerência, e aí, quem quiser aí tá me seguindo, me segue, quem não quiser, eu tô aqui só para o resultado. Não é bem assim, tá? As empresas olham o seu comportamento frente às suas relações, porque você sozinho, você não chega a lugar nenhum. Então, você precisa ter um nível de flexibilidade, resiliência, paciência, uma boa comunicação, você precisa ter uma técnica, uma competência comportamental de acordo com os objetivos da empresa. Então, eu tenho 10 anos de gerência, sou um super líder, né? E aí eu grito com o meu funcionário, aí eu acho que minha opinião tem que sobressair aos demais, aí eu não dou oportunidade para ouvir ninguém, aí eu não dou uma ajuda a um colega, meu parceiro de trabalho, porque eu acho que se eu der uma ajuda para ele, ele pode acabar tomando meu lugar. Isso é um déficit na competência comportamental que precisa ser melhorada. Então, por que hoje as empresas, a maioria das empresas, e o maior índice de demissão, ele ocorre mediante desvios de comportamento, tá, gente? Não é técnica. Às vezes o profissional tem ali 8, 10 anos, 16 anos, enfim, de experiência na área, ele tem uma técnica muito boa, ele tem curso em Harvard, ele tem Excel extremamente avançado, ele faz macro, ele é extremamente inteligente, mas ele não tem um trato com as pessoas. Então, se ele não tem um trato com as pessoas, e mesmo mediante a feedback ele não melhora, ele não fica na empresa. Isso é uma tendência muito forte, tá, gente? Então, assim, currículo é bom, você preparar o seu currículo com as suas competências ali, técnicas, deixar a amostra, é bom? É muito bom e é super importante. Mas você precisa também, além de desenvolver sua técnica e buscar isso, você precisa também cuidar do teu lado comportamental, porque não existem pessoas perfeitas. A gente precisa trabalhar o gap, né? O gap, né? O que a gente precisa melhorar. E a gente tem gaps, tanto técnicos quanto comportamentais, tá? Então, o maior índice hoje de pessoas que saem das empresas é pelo lado comportamental. E aí eu tô dizendo assim, né, gente, num processo de economia normal, na sociedade, né, sem agravantes, né? O caso de uma pandemia, como a gente está vivendo, é uma coisa bem adversa, então muita gente está sendo desligada e não é comportamento, é pelo momento realmente da economia, tá? Mas, tirando esse processo que é bem específico do que a gente está passando hoje, as empresas estão desligando, sim, a maioria das vezes, pelo comportamento. Então, o que a gente pode fazer para melhorar esse comportamento, né? Será que a gente é importante apenas a experiência e a expertise na função? Não é, tá? E está mais comprovado, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente sabe? Thay, me diz uma coisa. Ok, eu preciso desenvolver meu comportamento, meu aspecto comportamental e o técnico também. E aí, como é que eu consigo? O técnico eu sei que para eu desenvolver, eu preciso fazer cursos, eu preciso me envolver em workshop, eu preciso fazer uma faculdade, eu preciso fazer um técnico, eu preciso, no técnico, conversar com pessoas da minha área para eu aprender mais da minha função. Ok, e o comportamental, o que eu preciso fazer? Você precisa entender primeiro qual é o seu perfil comportamental, né? E aí eu vou falar um teste para vocês, que inclusive as pessoas que se inscreveram no link
E eu posso também passar para vocês no e-mail um teste, que é um teste DISC, tá? Que você consegue entender qual é o seu perfil comportamental, para você entender o que é que você precisa melhorar, tá? Então, a gente tem 4 perfis comportamentais, no sentido geral da população, que é o dominante, o influente, o social e o cauteloso, tá? Então, assim, o estável e o cauteloso. Então, cada perfil comportamental é uma forma que você é diferente do outro e o que você precisa aí melhorar, tá? E aí, falando um pouco dos perfis, né? A gente falou dos comportamentos, falando um pouco dos perfis, o que é o perfil dominante, né? Eu não vou entrar em cada perfil, porque aí a gente vai sair um pouco das competências, né? Sair um pouco, entrar muito nos perfis e sair um pouco do foco, mas o dominante é aquele que quer abraçar o mundo, mas ele é focado em entrega, né? Ele é focado em resultado. O influente é a pessoa mais comunicativa, é uma pessoa que gosta de pessoas, é a pessoa que tem ali no círculo de amizade, sei lá, 500 pessoas e gosta de pessoas e gosta de interagir com pessoas, enfim, com vocês, né, para vocês fazerem um teste, saber qual é o perfil de vocês, para vocês entenderem o que é que vocês precisam desenvolver dentro dessas competências, ok? E aí, vamos ver aí se vocês têm alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa, se tem alguma coisa que não ficou claro até então. E aí, gente, deixa eu falar uma coisa com vocês, tá? Hoje, nas empresas, a gente costuma fazer a avaliação de desempenho, tá? Olha aí, a Tamiri já se identificando com um dos perfis, né? Na vida eu sou estável, planejo tudo, todos os dias, pronto. É um perfil muito bom, na verdade, todos os perfis são muito bons. E aí, cada perfil desse, ele tem tanto aguçado um lado que ele precisa desenvolver o outro, né? Por exemplo, a pessoa influente, eu falo muito assim de mim, tá, gente? O influente, ele vai lá, ele faz, ele acontece, ele do movimento, e aí ele não mede muito consequência, ele é impulsivo demais, sabe? Ele não pensa antes de agir, ele age e acabou. Assim é o influente, tá? E aí, o que é que eu preciso melhorar como influente? Na área comportamental, eu preciso ser mais organizada, eu preciso ter mais planejamento, eu preciso ter mais controle, coisas que é bem complicado para mim, mas eu tento melhorar esse lado, né? E aí, quando a gente pega aí a Tamires, que planeja tudo, é top planejar tudo, né? E aí, se ela fica só no planejamento, o que é que vai acontecer? Não vai dar certo. Ela precisa planejar e ter um tempo para ir executando, ela precisa ter uma velocidade para ir fazendo as coisas acontecerem. Então, cada ponto, se você é muito planejamento e se você também é muito ação, não é legal. Você tem que ter o equilíbrio, você tem que ter o planejamento equilibrado com a sua ação. Então, cada perfil nosso, gente, tem algo para a gente desenvolver, né? Então, ninguém é perfeito, estamos longe de ser, mas é bom a gente ter essa consciência, como é o meu perfil, para a gente poder sempre melhorar e mostrar isso nas empresas que a gente trabalhar, no processo de seleção, dentro dela, né? E no desenvolvimento da carreira da gente dentro da empresa. A gente precisa ter essa consciência, né? Qual é o meu perfil, né? E aí o RH, ele entra na empresa justamente com essa responsabilidade, ele precisa fazer uma avaliação aí de desempenho, né, para saber como é que você está dentro da empresa, e essa avaliação de desempenho, ela vai nortear pelo PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. E esse plano, que a Tamires aí falou do planejamento, é justamente isso, é você colocar para aquele funcionário, para aquele profissional, o que ele precisa melhorar, quais são as competências técnicas e comportamentais que ele precisa melhorar, tá? E o que é que ele tem que fazer, quais são as ações, para você entender, planejamento, o que é que você precisa melhorar e quais são as ações, né?
Não adianta colocar somente ali, você precisa melhorar isso, a comunicação. Ok. Mediante eu precisar melhorar a comunicação, o que é que você precisa fazer para melhorar a comunicação? Você precisa fazer mais cursos, você precisa perder a vergonha de apresentar ali um seminário, ou um projeto, ou dar uma aula, um treinamento para o colaborador, mesmo que você esteja inseguro, com vergonha, mas você precisa se desafiar nisso para você melhorar essa competência da comunicação, né? Então, esse plano de desenvolvimento individual nas organizações, ele acontece muito, né? Pelo menos precisa muito acontecer para ter uma avaliação e um acompanhamento daquele profissional na função que ele exerce, tá? Então, assim, os perfis que a gente tem são inúmeros, né? E a gente precisa entender que cada perfil, ele tem um potencial enorme para a organização. E aí, uma coisa que talvez vocês não saibam, mas cada perfil, todos os perfis, eles não têm, por exemplo, esse perfil aqui, ele não serve para a organização X. Não existe isso. Ele pode estar na função errada, na área errada, no nível hierárquico errado, e aí quando a gente troca ele de função, de atividade, a gente descobre que ele tem ali um potencial enorme para desenvolver. Então, todo mundo aqui que está na live já coloca na cabeça, eu tenho um potencial enorme, e aí, no momento certo, eu vou ter uma oportunidade para poder desenvolver esse potencial enorme em alguma organização, em uma área, né? Então, eu entendo meu perfil, eu entendo as vagas que eu posso estar me desempenhando melhor e consigo ter ali um desenvolvimento para eu poder melhorar as minhas competências técnicas e comportamentais, ok? Então, vamos lá. Boa tarde para Perfumolândia, seja bem-vindo. A Rayane, Emily, acho que estou entre cauteloso e estável. Eu vou até fazer, gente, mandar para vocês o link do teste, tá? Para vocês estarem fazendo esse teste, para vocês verem o perfil de vocês, enfim, é muito interessante. Tamires, nossa, eu era muito envergonhada de apresentar, mas na minha atual situação, eu meto a cara, preciso, então talvez não como você, mas eu seja também influente. Exatamente, Tamires. O que acontece comigo? Eu era muito tímida quando era criança. Eu tinha foto, gente. Eu fazia assim, a carinha assim, e o pessoal tirava foto e eu era muito envergonhada. Quando foi, acho que sétima, oitava série, eu comecei a ter uma popularidade na escola que ninguém sabe de onde veio, porque eu gostava muito de pessoas, eu gostava de conversar, eu comecei a me soltar. Apresentação de escola, faculdade, eu tinha um friozinho na barriga, sabe, Tamires, que eu acho que talvez é o que você possa sentir. Eu sinto friozinho na barriga, tá? Mas eu sinto frio e eu vou, eu encaro, eu converso. E aí, nas apresentações da faculdade, eu lembro, quando eu terminava a apresentação, o pessoal, pô, foi massa, e eu disse, gente, sério que foi legal? Eu tava um pouco nervosa, e ninguém entendia se realmente eu tava nervosa, achava que eu tava mentindo, mas não. E o influente, ele tem isso, ele vai, mete a cara, mas ele tem, sim, o receio, o friozinho na barriga, Tamires. Então, pode ser exatamente o teu caso, você pode ser, sim, influente. Vamos fazer o teste pra gente descobrir, hein? Carlos, vamos lá, PDI é fantástico para o desenvolvimento do colaborador. Eu que sou do segmento comercial, desenvolvi muito com o PDI. Carlos, show de bola, compartilhar isso. O PDI, gente, ele quando é utilizado com seriedade pelos gerentes, pelo RH, ele é um instrumento muito rico para desenvolvimento do colaborador, muito, muito rico, tá? Eu já tive experiência de vários colaboradores que comportamental, ele, por exemplo, técnico, ele entregava muito, era um resultado extraordinário na área comercial, né? E aí, no comportamental, ele tinha uns desvios mesmo, assim, desvios, quase que não sai. Ele, assim, gritava com as pessoas, era tipo assim, um gerente autocrático, total, tá, gente? E ele tinha um resultado super show de bola, mas ele tinha esse problema de comportamento, né? E a gente sentia que ele era um bom colaborador, mas que ele precisava melhorar isso, então a gente puxou ele, ó, vamos lá,
esse teu comportamento não é bom para o que você está proposto a fazer na organização. Você entrega muito, ok, mas você precisa melhorar. Olha, o que você precisa melhorar? Você lidera pessoas, não é máquina, não é poste, não é portão. Pessoas, ela tem sentimento, ela precisa ser ouvida, ela precisa ser tratada, não de forma igualitária, que as pessoas são diferentes. E você, como líder, você precisa entender essas diferenças e organizar seu time para um propósito, mas não é gritando, não é esculachando, enfim, é você engajando para o propósito, né? Você ser firme nas decisões, precisa ser firme, mas você precisa ter esse engajamento aí, quando o seu time tem um trato diferente, tá? Então, assim, hoje a gente tem essa. Tô recebendo um WhatsApp aqui, gente, perguntando as coisas. Ah, ok, vamos lá. Gente, esse canal, olha, o canal Perfumolândia, que tá aí, tem um conteúdo muito bacana sobre perfumaria, tá, gente? Eu fazendo propaganda, mas, de fato, é uma página muito legal. E quem gosta de perfume, vai lá, acompanha. Tem muito conteúdo, assim, informativo, tá? Você já vai para a entrevista no grau, né? Cheirando aquele cheirinho bem agradável, sem ser forte. E aí eles vão dar as dicas aí qual é o perfume mais adequado para as entrevistas. Valeu, viu, Perfumolândia? Então vão lá, gente. Pode seguir o canal. Bruna aí está representando o canal. Então, vamos lá. Gilson, seja bem-vindo. Então é isso, gente. Então o PDI, de fato, ele ajuda muito o colaborador. Ele é essencial, né? E você consegue entender o seu gap e consegue aí melhorar cada vez mais o que você pode aí alcançar profissionalmente falando, tá? Então vamos lá, gente. Estou falando um pouquinho aqui, ó. A gente falou de gap, de PDI. E por que é importante a gente saber sobre competências técnicas e comportamentais, né? Porque todo mundo precisa ter uma visibilidade, uma perspectiva de carreira, né? Então, assim, eu quero crescer na empresa. O que é que eu preciso ter para crescer nessa empresa, né? Para crescer, para traçar um caminho sólido de desenvolvimento. Então, eu preciso estar alinhado aí às competências técnicas para o cargo e eu preciso também ter as competências comportamentais alinhadas, equilibradas com a cultura, né? A cultura da empresa, o clima organizacional da empresa, né? Eu preciso entender disso para me posicionar melhor numa entrevista, inclusive, né? E não é que você vai se preparar mentindo o que é que você faz, o que você deixa de. Não, gente, você vai falar o que você é, mas sabendo a preparação do que as pessoas, as empresas hoje valorizam, né? Então, você precisa estudar previamente qual é a empresa que você está se candidatando, qual é o cargo que você está se candidatando, se está norteado aí com as suas competências técnicas e comportamentais, ok? Então, vamos lá. Gilson, já dei um oi, eu acho, seja bem-vindo. O Carlos, ó, exatamente, Thaisa. Precisamos entender que estamos em constante evolução. Este acompanhamento do RH junto ao colaborador é preciso para que os gestores consigam evoluir as equipes. Gente bem preparada traz grandes resultados. É isso mesmo, Carlos. A preparação e desenvolvimento, ela nunca é demais, né? Então, é uma responsabilidade muito compartilhada do RH com a gestão da empresa nesse compromisso em desenvolver o colaborador, né? E eu bato muito na tecla, eu quanto RH, não existem profissionais ruins, existem cadeiras que ele está sentado erradamente ou processos de competências que ele precisa desenvolver, e aí é uma responsabilidade mútua. Ele precisa querer ser desenvolvido, o RH precisa dar essa oportunidade para ele, com o PDI, com avaliação de desempenho, com reconhecimento da melhoria daquele comportamento técnico e o técnico, né, a competência técnica e comportamental, né, porque não é só, vamos lá, eu melhorei,
né, eu estou encarado ali naquele processo de crescimento, eu tive um feedback, eu tive um PDI, e aí eu melhorei aquele aspecto, então é a responsabilidade do meu gestor e do RH chegar para aquele colaborador e dizer, ó, tem um reforço positivo para te dar, você está indo no caminho certo, você evoluiu, né, aquele feedback que a gente deu para você, já teve uma constância aí nesse teu comportamento. Então, a gente precisa também dar o reforço positivo para aquele colaborador, tá, gente? Então, assim, é muito importante isso para as organizações e para o profissional, né? Porque mesmo que ele, daqui a um ano, ele não esteja naquela empresa por N motivos, mas ele vai levar aquilo para ele, com ele, para o resto da vida, né? Então, eu tive um feedback, eu tive um acompanhamento, e aí eu melhorei, e aí eu não era organizado, eu era muito bagunceiro, não sabia onde estavam os relatórios que eu emitia, eu não tinha pastinhas ali divididas, e isso acabava me atrapalhando, e aí eu tive um feedback de que eu precisava melhorar isso, e aquele feedback, aquela evolução, ela não fica só naquela empresa que eu tô, ela fica para o resto da minha vida, eu vou para uma outra experiência, e eu sei que eu, Thaisa, eu preciso melhorar a organização do meu tempo, eu preciso estruturar melhor em pastinhas, né, os meus relatórios, então isso vai para a vida, né, então, como o Carlos pontuou, é essencial, né, não tem nem o que dizer, é essencial o PDI, avaliação de desempenho, para o profissional ele evoluir dentro da carreira, né, dentro do crescimento dele ali na empresa e na vida. Tá, gente? Então, vamos lá. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida sobre as competências técnicas. Queria saber se vocês têm. Eu já recebi aqui uma pergunta, tá? De uma pessoa que está aqui no WhatsApp. Peraí, deixa eu ver aqui. Ó, gente, me perguntaram o seguinte. Você tem 2 candidatos no final do processo, não é isso? No final do processo. E aí, você tem um candidato, é a mesma vaga, tá, gente? Um candidato que ele tem uma competência técnica muito boa, e o outro candidato, ele tem uma competência comportamental muito boa. É a mesma vaga, a mesma descrição das atividades, né? Vou dar um exemplo, vamos lá. É um analista financeiro. Tá? Então, a gente tem 2 analistas financeiros, um com a competência técnica muito top, ou seja, ele tem anos ali de experiência na área financeira, de contas a pagar, contas a receber, ele tem boa formação, é formado em economia, ele tem uma pós em finanças, tá? Então, ele tem uma construção técnica muito boa, e o outro ele era assistente financeiro, tem um pouco menos de experiência na área financeira, mas é formado em administração. Mas nas perguntas que eu fiz para ele tem um comportamental muito bom para a gente desenvolver ele tecnicamente, né? E aí me perguntaram o que é que eu escolheria. Eu escolheria a pessoa que tinha uma técnica muito boa ou um comportamento muito bom. Mesma vaga. E aí, tem umas coisas que eu queria mostrar para vocês. O que é que pesa na decisão final? Essa decisão final, ela é sempre alinhada com o RH e o gestor responsável pela vaga, tá? Ela é uma decisão compartilhada em quem a gente escolhe, ok? Mas qual é o cargo? Qual é o nível, né? Se eu preciso que ele tenha uma técnica muito boa, o que é que dessa técnica muito boa eu preciso que ele tenha? Um conhecimento muito específico? Vamos supor, eu quero que ele tenha técnica muito boa na área financeira, mas eu quero que ele tenha um Excel avançado, ele entenda de macro, porque eu quero que ele faça ali uma série de funções no Excel bem específicas, né? Então, vamos lá. Sendo essa competência técnica, eu ia pela pessoa que tinha um comportamental muito forte. Porque eu entendo, gente, que a técnica a gente desenvolve, a gente incentiva, a gente dá um curso, a gente incentiva o colaborador para fazer um curso específico naquela técnica que a gente quer. Por exemplo, se for o Excel,
olha, você vai entrar, mas aí a gente sabe que você tem um gap aí no Excel, e aí eu vou te dar um incentivo para você fazer o Excel, tá? Por quê? Porque o comportamento, gente, ele é mais complicado de ser moldado. Não é que é impossível, pode ser desenvolvido, mas é mais fácil tecnicamente a gente preparar aquele profissional do que comportamentalmente. E aí eu vou trazer um exemplo. Se esse analista financeiro, eu perceber que ele tem uma técnica muito boa, mas no discurso dele, nas experiências, ele não teve um bom relacionamento com a chefia. Ele saiu e aí ele não falou com coerência o porquê das saídas, né? Ele não se sentiu seguro para falar por que ele saiu, né? Por que ele teve esse problema de relacionamento, né? E aí eu percebo nele que ele tem umas partidas nas experiências, eu percebo que ele não tem um objetivo claro, eu percebo que ele é instável, por exemplo, ele está numa empresa, mas já está inquieto para ir para alguma outra coisa, porque ele nunca está satisfeito. Isso tem a ver com o quê? Com comportamento, né? E aí eu vou apostar numa pessoa que eu sei que vai ter mais tempo, que quer ficar mais tempo na organização e que vai querer contribuir aí para a empresa que queira fazer uma carreira na empresa. As empresas, elas valorizam isso. Elas valorizam o quanto você quer crescer e fazer carreira nessa empresa, doar sua inteligência, seus conhecimentos, suas técnicas por tempos e tempos e anos, enfim, as empresas valorizam isso. A gente sabe que a gente está lidando aí com o perfil atual, os jovens, eles são mais imediatistas, eles já são mais inquietos nesse sentido, e aí tudo bem, a gente entende, a empresa vai entender, mas ela consegue entender e sacar nessa entrevista qual é o perfil que a gente consegue apostar melhor. Se é o estável, o que quer ali, ó, seguir uma trajetória bacana e crescer, ou o que é inquieto e não vai ficar muito tempo ali. E aí, uma coisa, quem fez o curso de empregabilidade saiu na frente, que está aí na live também, a estabilidade nas empresas, né? Quanto tempo você passou nas empresas é importante. O RH vê isso, né? Quanto tempo você passou, é o famoso macaco, né? Aí eu vejo um perfil que ele fica 6 meses em um canto, 7 meses em outro, 4 em outro. Aí, enfim. Thaís, a temporada é ruim? Não é ruim, a gente até falou sobre isso, mas a estabilidade nas funções é importante para a sua visibilidade no mercado. Você precisa construir algo sólido na tua carreira para a empresa entender, ó, ela tem uma estabilidade, ela quer crescer, passar 2, 3 anos, tá? Tá, você não precisa passar 10 anos, mas ela quer ter uma estabilidade ali perante a família, perante ela, o objetivo dela, tá? Então, resumindo, quem é que eu escolheria? Dependendo muito do cargo e da opção, mas o cargo ali de analista, assistente, a gente vai sempre permear mais o comportamento, desenvolver mais a parte técnica, tá? E aí, quando a gente vai para um cargo de alta gestão, gente, lógico, ele precisa ter uma técnica ali extraordinária, né? Ele precisa ter um comportamento também muito bom, mas até o comportamento dele precisa ser diferente, né? Ele vai ser mais estratégico, ele vai lidar mais ali com a visão de longo prazo daquela função, né? Ele estando no topo, né, na alta administração de uma empresa, ele tem que ter um comportamento diferente. Então, tudo isso vai ser analisado mediante essas vagas. Então, qual é a vaga, qual é a competência técnica e comportamental desse cargo que eu preciso, tá? O que eu precisar para esse cargo é o que eu vou estar olhando na entrevista, né? Então, vamos lá. É um assistente de logística, ok. O assistente de logística, ele vai verificar as transações aí dos caminhões, das transportadoras, da hora que está chegando, ele vai dar apoio ali operacional, ele vai entrar em contato com as transportadoras, o que é que ele precisa ter? Então, o RH, ele vai olhar isso, tá? Ele vai olhar exatamente o que é que você precisa ter frente àquele cargo, tá?
Mas sempre o comportamento, gente, ele é melhor, o comportamental, a competência é melhor do que a competência técnica? Não, as duas se unem e é um casamento perfeito. Mas se a gente puder, enquanto organização, contratar o comportamental e desenvolver o técnico, é melhor para a gente. Até porque eu falei mais cedo, a gente tem um índice altíssimo de pessoas que são desligadas por comportamento, né? Então, vamos ligar a luzinha para esse ponto, né? Se a maioria das pessoas, elas são desligadas por comportamento, no final das contas, as organizações, elas valorizam muito a competência comportamental. Então, você precisa melhorar vários aspectos nesse sentido, tá? Gilson, seja bem-vindo. Muito bom suas dicas. Trazendo esse exemplo para o técnico em segurança do trabalho. Vamos lá. Esse exemplo que você fala de uma vaga de técnico em segurança do trabalho, deixa eu ver se eu entendi tua pergunta, né? Por exemplo, se eu tô com uma, agora tá chovendo pergunta. Vamos lá, começar com o Gilson. Se eu tô com uma vaga de técnico em segurança do trabalho, né? Então ele precisa ter experiência com a área de segurança do trabalho, mínimo. É importante que ele tenha um técnico, tá? Que vai dar um respaldo ali na formação acadêmica dele. É importante que ele tenha um objetivo muito claro sobre segurança das pessoas e que ele valorize isso. Até no discurso dele, na conversa lá, na entrevista, ele precisa se colocar dessa forma, né? Que você se preocupa com a segurança e que isso vai ser o norte da tua função, a segurança das pessoas na função do trabalho, né? O comportamento que o Gilson, né, sendo técnico em segurança do trabalho, tô dando um exemplo, ele precisa ter, primeiro, relacionamento com pessoas. Gente, pessoas é o centro de tudo, tá? Acho que a maioria das funções você vai precisar disso, né? Acho que até quem se envolve com sistemas, com software, você e o computador ali, você está lidando com o cliente. O cliente é o quê? Uma pessoa. Você vai precisar conversar com ela, você precisa ouvir e entender aquela pessoa, o seu cliente, tá? Então, técnica de segurança do trabalho, tem que gostar de pessoas, tem que ter paciência, nossa, muita paciência. Por quê? Porque ele vai dizer 500 vezes, bota o EPI, né? E o colaborador, ele vai colocar, às vezes, na sua frente, às vezes, você dá as costas, ele não coloca, ele se faz de teimoso, e aí você tem que ter uma paciência enorme para você cativar as pessoas, para que elas entendam que aquilo é necessário no dia a dia delas, né? E saber que você vai lidar, sendo técnico de segurança do trabalho, com diversos níveis, depende da empresa que você vai trabalhar, mas vamos botar aí um técnico de segurança do trabalho numa construtora, tá? Ele vai lidar com pessoas que trabalham na obra, né? Pessoas que são mais humildes, pessoas mais experientes como engenheiro, né? Experientes que eu digo assim, na área de engenharia, né? Então, ele vai lidar com diversos níveis e ele vai precisar entender como ele vai lidar com esses diversos níveis, né? E aí ele precisa entender até na comunicação, ele vai falar com um mestre de obra do mesmo jeito que ele vai falar com um engenheiro, tá, gente? Não vai, porque o mestre de obra, ele precisa entender o que você vai falar e ele precisa ser tocado também com o que você vai precisar falar para ele, né? Dessa proteção que ele precisa ter no trabalho. Então, foi um exemplo aí que eu dei para o Gilson, né? E aí, espero que eu tenha te ajudado, Gilson, com esse exemplo. Tamires, para vocês que analisam essa parte, a questão de um perfil macaco é um ponto negativo mediante a escolha para a contratação? Acredito que sim, a Tamires colocou. Sim, Tamires, mas esse perfil... primeiro, a primeira pergunta da Tamires. É um perfil com um ponto negativo, sim. Agora depende da vaga que eu estou trabalhando. Vamos supor que eu estou trabalhando uma vaga, Tamires, temporária. Então, esse perfil macaco, ele se torna um perfil ideal para a minha vaga. Por quê? Porque eu sei que essa vaga ela tem um início, um meio e um fim.
que aquele colaborador ele não vai ter a expectativa, uma perspectiva de continuar, porque o cargo, ele, infelizmente ou felizmente, ele é temporário. Então, há um casamento de ideia. Esse perfil macaco acaba sendo, macaco que eu digo de pulando de empresa em empresa, tá, gente? Ele acaba sendo um perfil bom para uma oportunidade temporária, né? E aí, se eu estou com uma oportunidade que não é temporária, que é efetiva, vai acender um ponto ali de atenção que não vai ser decisivo. Eu vou precisar avaliar outras questões naquele perfil, precisar aplicar teste comportamental, teste técnico da vaga, precisar conversar com aquela pessoa e entender as motivações das saídas, que às vezes acontecem muitas coisas assim, até de azar mesmo, de você ser desligado, a empresa faliu, fechou, e aí não é culpa do profissional, então o RH não pode taxar aquele perfil, pô, eu não vou dar oportunidade, não, ele precisa avaliar um todo, tá? Então, ele tendo cuidado nessa avaliação, ele dá oportunidade se ele sentir segurança, assim, naquele candidato. Mas se na avaliação, Tamires, a gente juntar essa fácil mudança de empresa, e aí juntar que não sentiu segurança na fala do candidato, juntar que ele não fez uma boa prova aí técnica, então a gente não vai optar por essa pessoa e vai optar por uma pessoa mais estável, porque vai ser uma junção de coisas, né? E aí a Tamiris colocou, mas esse perfil macaco, vocês associam a uma competência técnica ou comportamental? Seria comportamental, tá? Já te respondendo. Porque, pergunto porque vocês têm que ter uma visão primária perante o que ali tem escrito no currículo. Isso. Olha, é comportamental quando a pessoa, ela sai da empresa, fica saindo de empresa, trocando de empresa, o que ela quer ou porque ela não consegue realmente construir uma carreira naquelas empresas. Entende? Por exemplo, eu estou sempre sendo desligado porque eu tenho um problema de relacionamento com as equipes. E aí é um problema comportamental. Ou eu tenho um problema com a minha liderança. Ou eu não tenho problema com ninguém, tá? Eu me desenvolvo bem, só que eu tenho uma inquietação dentro de mim que eu não consigo ficar muito tempo em uma empresa. Eu quero sempre mudar, eu nunca estou satisfeita. Por exemplo, eu estou há 8 meses numa empresa como assistente, e aí eu já quero ser promovido, e se eu não sou promovido, eu fico chateada, eu quero mudar. E aí a gente tem que ver, lógico, a gente tem que ser promovido, tem que crescer dentro da empresa, mas a gente também tem que entender o nosso momento, né? E a possibilidade também desse crescimento, né? Será que eu estou pronto para, com 8 meses, eu assumir um novo desafio? Às vezes, com menos você está. Depende da realidade de cada profissional, mas o profissional ele tem que ter uma calma para ele entender que tem ciclos, né, da vida. Ele vai começar como estagiário, o máximo que ele puder aprender, ele está lá 2 anos estagiando, e aí ele vai ser um auxiliar, um assistente, e aí ele vai tendo uma maturidade diferente, e as oportunidades vão surgindo para ele crescer. Então, quando eu tenho essa inquietação, Tamires, isso é um ponto de alerta para o RH. Aí eu percebo que aquele perfil, ele não tem a consistência, e eu não vou querer apostar nele, porque eu sei que daqui a 7 meses, 6 meses, mesmo que ele não esteja se desempenhando bem, ele vai querer uma promoção. E aí ele vai querer uma promoção, mas ele não está com mérito para isso. E aí eu não vou conseguir estar retendo esse talento dentro da empresa, entende? Então, por isso que é um ponto de atenção para a gente. Eu espero que tenha te respondido também, Tamires. E aí, vamos lá. Rayane, eu achava que a pessoa, por muita técnica, seria mais bem vista na entrevista e seria mais válido a técnica dele do que o comportamento do mesmo. Isso, Rayane, foi bom você colocar, porque isso é o que a maioria pensa. É o que a maioria pensa, né? Que a gente tem que ter aí uma avaliação óbvia, a gente vai querer os melhores, sim, tá? Tem 10 pessoas numa sala, numa seleção, e aí dessas 10 pessoas, eu vou querer a melhor, sim. Mas a melhor, ela tem que ser a melhor da competência comportamental e técnica, tá? Ela não pode ser somente técnica. E assim, eu não consigo avaliar, lógico,
a competência comportamental desse candidato em uma simples conversa. Eu preciso aplicar um teste comportamental, eu preciso conversar com ele, eu preciso estimular ele numa dinâmica de grupo, para eu entender se aquela competência comportamental que ele disse para mim é de fato verdadeira. Por exemplo, na entrevista você fala, eu sou muito comunicativa, às vezes até o seu olho fala que você não é, mas você diz que é. Eu sou muito comunicativa, eu gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo, eu sou muito dinâmico. Aí eu coloco essa pessoa numa dinâmica. Aí vamos lá, gente, aí começa tudo por água abaixo, né? Aí na dinâmica eu percebo que a Maria, que disse que era dinâmica, que era muito comunicativa, a Maria, ela se apaga. Ela não fala com ninguém, ela não interage, ela não expõe a opinião dela, ela não traz alguma coisa nova para estimular ali na construção daquela dinâmica, daquele projeto. E aí eu percebo, aquela competência que ela falou que tinha, ela não tem. E também não adianta, a gente forçar uma competência numa dinâmica pensando que vai parecer real, porque não é, não, a gente, nosso corpo, ele fala, né? Então, a gente está ali numa dinâmica de grupo, a gente está tentando ali ser bastante convincente, mas o RH vai perceber que você não está sendo natural, né? E aí você fica lá falando com todo mundo, querendo ser super comunicativo, e às vezes a função nem precisa que você seja assim. Então, por isso que eu digo, você precisa ser você em todas as circunstâncias, tá? Tanto na entrevista, quanto na dinâmica, na tua entrada na empresa, você precisa ser você sempre, gente. Potencial, talento, todos vocês são. E aí você vai achar o casamento perfeito com a oportunidade perfeita para você, né? Então, recebi retorno negativo. Eu não tenho uma competência técnica boa, eu não tenho uma competência comportamental boa, não tem nada a ver, tá? Eu recebi um retorno negativo mediante a uma vaga que estava avaliando uma série de funções que essa pessoa ia ter que exercer e que naquele momento não encaixou naquela função por uma série de fatores, tá? Então, não se punam enquanto a isso, né? Ao perfil, né? E nem tentam fazer que você seja uma pessoa perfeita nas seleções, que o RH vai perceber que a gente ninguém nem a pessoa que está entrevistando é perfeita, né? Então, é bom deixar isso bem claro, mas na avaliação da seleção, Rayane, os dois, é muito forte. A gente tenta captar a parte comportamental e a técnica também, que é essencial. Tem que ter um equilíbrio aí, como o Carlos falou, tá? Vamos lá. O Gilson concordou, né? Ele entendeu. A Rayane esclareceu bastante. Dicas top, Janaísa, abre bastante nossa mente. E aí, perfeito. É isso mesmo. É isso, gente. Então, vamos lá. Eu espero que eu tenha aí esclarecido, mas eu queria saber se vocês têm mais alguma dúvida, né, sobre as competências, sobre o perfil comportamental, se vocês querem perguntar alguma coisa. Se alguém aí está assistindo, que não botou ainda pergunta, quiser colocar a pergunta, pode colocar, tá, gente? Que a gente está aqui para trocar essas ideias. Então, é isso, a gente precisa estar sempre se reciclando, né, frente a essas competências, tanto as técnicas quanto as comportamentais. Elas são extremamente necessárias, né, e você sempre tem que estar ali tentando se desenvolver, né, mediante essas competências. Aí, Tamires já quer fazer o teste, né, Tamires? Vou mandar um link para vocês. Não sei se está todo mundo aqui no curso de empregabilidade, mas eu vou botar o link. Eu acho que eu consigo colocar o link aqui, ou no... Gente, ou aqui, ou no Instagram, para vocês fazerem. Eu vou ver aqui como é que eu faço, para vocês fazerem esse teste, que é muito bacana, para vocês conhecerem mais, tá? E aí, mediante o autoconhecimento de vocês, vocês falarem aí comigo, caso vocês tenham alguma dúvida, né?
mas é um norte importante para a gente se desenvolver enquanto pessoa, né? Olha a Rayane, super conectada. Ó, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Eu acho que eu já falei aqui no curso de empregabilidade. Eu sou muito boa com gente, mas eu sou péssima com tecnologia. E aí, a Rayane, eu quero até agradecer a dica da Rayane e do meu esposo, né? Do Jarson, porque ele fez assim: ó, por que você não faz no YouTube, né? A Rayane, inclusive, que está aí assistindo, deu essa dica maravilhosa. Super agradeço. Coração para você, Rayane. E ela colocou, põe o link na descrição do vídeo, tipo, óbvio, né? Eu vou colocar o link. É porque a pessoa é boa com gente. E assim, tecnologia, ela tá aprendendo, tá engateando, sabe? Mas vou colocar, então, o link na descrição do vídeo. Coloco no Instagram, coloco em todo um canto, tá? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, coloca o sininho, tá? Vou colocar aí umas enquetes para o próximo curso, mas eu acho que vai ser network, que foi pelo menos do que a maioria colocou aí, ficou em segundo lugar depois desse tema de competências, tá? E aí vocês colocam lá o que é que vocês querem depois do network, um próximo curso, né? E aí, curso não, né? Uma live que a gente vai batendo um papo, esclarecendo, tirando dúvidas aí sobre o mundo do recrutamento e seleção, né? Para tirar um pouco desse bicho-papão aí de entrevistas, enfim, esclarecer um pouco para vocês se sentirem mais confiantes do perfil de vocês, ok? Deixa eu olhar aqui que tem gente mandando. Ó, gente, eu queria pedir uma coisa a vocês, tá? Eu tô olhando aqui, parece até que é doação, né? Tá tanta gente falando negócio de live, doação. Vamos lá. E aí, gente, ó, é o seguinte. Lembrei que eu tenho que falar para vocês uma coisa. Eu tô com um projeto de ficar fazendo lives aqui no canal. E aí, se vocês gostaram, vocês têm que ter gostado, tá, gente? A gente não compartilha coisa que a gente não gostou. Se você gostou, achou bacana, foi esclarecedor e você acha que é válido, compartilhe o canal para o pessoal se inscrever, tá? Porque a gente vai estar fazendo outras lives, tá? Pede para o pessoal também seguir a consultoria de Destaque RH, porque esse projeto, gente, como eu falei para vocês, é para a gente fazer lives e mini cursos. Quando a pandemia passar, eu penso, inclusive, em ter um local, uma escola do governo, enfim, tentar uma parceria aí para dar um mini curso, tá? Inclusive, para os jovens, né? Os jovens da rede pública que vieram da rede pública, enfim. Vou colocar vídeos aqui no canal mais curtos, né, sobre temas variados, e aí vocês vão acompanhando. Então, se gostou, compartilha, curte, liga o sinozinho, o sinalzinho foi ótimo. O sinozinho para vocês ajudarem com que o canal e os vídeos cheguem a mais pessoas, tá? Meu intuito é esse, levar o conhecimento acerca de RH, de entrevista a mais pessoas e de forma gratuita, tá? Porque eu acho que o conhecimento, ele liberta mesmo, tá, gente? Ele liberta em diversas esferas. Quem me conhece, e aí eu falei um pouquinho de mim, né, no curso de empregabilidade, sabe? O quanto o conhecimento me ajudou. E aí eu queria ajudar mais pessoas, né, com esse intuito. Pô, se o conhecimento me ajudou, o que custa agora eu ajudar mais pessoas, né? No processo de recolocação, de carreira. E aí esse é um projeto que eu quero ter em paralelo à minha função, um projeto de fato social, né? E aí, se você gostou, compartilha aí, vou contar com vocês nesse compartilhamento, para que a gente tenha mais pessoas e consiga aí ter um maior alcance, ok? E aí, vocês têm alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa? Falem comigo aqui, gritem, mandem mensagem. Estou aproveitando, estou lendo aqui os WhatsApps da vida. E aí, gente, alguma dúvida?
E aí, os vídeos eu vou divulgar antes no Instagram, tá, gente? Que é o Instagram é Destaque RH3. Vou colocar aqui para quem não tá. Acho que a maioria tá, né? Mas tudo bem. Destaque RH3. Esse é o meu Instagram da consultoria. E aí, sempre que tiver novidades de cursos, de vídeos, eu vou colocar no Destaque RH3 e depois é que vocês vão vir para cá. Então, se liguem lá na nossa consultoria, tá? No Instagram, para que a gente vá acompanhando as novidades sobre esse universo de empregabilidade, ok, gente? Então, eu acho que vocês não têm mais dúvidas. Eu queria agradecer muito a participação de vocês, tá? Agradecer o tempo, né? Espero que eu tenha ajudado aí sobre esse universo de competências, né? Para que vocês possam sempre estar se desenvolvendo. E a gente vai se falando, ok? Um grande beijo para vocês, gente. Tchauzinho.